Daniel era de linhagem real, profeta de Deus. Ele foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, porém com firmes convicções. Mesmo em um tempo marcado pelo paganismo, sua fé permanecia firmada em seu Deus. Qual era o segredo de Daniel? O que fez Daniel prosperar na Babilônia? Vejo em Daniel qualidades que devem ser observadas em nossas vidas. A Bíblia diz que ele era instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento. Devemos conhecer o Deus da Bíblia. Em Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus te escolheu para representar a sua glória aqui na terra. Deus não te chamou para ficar postando fotos no Facebook ou ficar assistindo televisão. Deus tem na sua vida um propósito maior: ganhar almas para o reino de Deus, trilhar um caminho de santidade na presença do Senhor. Salomão, além das suas rugas, ele vê os seus erros e escreve livros de aconselhamentos. Em Eclesiastes capítulo 12 ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham neles dizer, não tenho neles contentamento. Em Daniel capítulo 1 diz a Bíblia: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Os 4 jovens hebreus aprenderam a cultura e a língua dos caldeus para serem úteis. O rei determinou a ração diária da porção do manjar do rei por 3 anos. Estes manjares eram oferecidos aos deuses da Babilônia. O mundo quer te oferecer manjares, banquetes. O pecado é atrativo, mas não se corrompa. Daniel não se contaminou com os manjares e nem com o vinho do rei da Babilônia. Ele pediu ao chefe dos eunucos Arpenais para comer apenas legumes, pois os legumes eram colhidos na hora, não eram sacrificados. O chefe arriscou a sua cabeça e fez um teste por 10 dias. Seus semblantes foram melhores, mais formosos do que os outros. Vivemos dias em que o pecado é estampado em outdoor, mas o Senhor nos chamou à santidade. Rejeite as obras da carne. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é templo de Deus. Se santifique ao Senhor. Não se dobre ao pecado, nem às filosofias anticristãs. Estenda raízes profundas com o Senhor. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia diante de Deus. Procuraram ocasião contra Daniel, nem na sua vida política ou moral, pois Daniel permaneceu fiel. Havia um decreto que por 30 dias ninguém orasse a nenhum Deus. Porém Daniel não mudou o seu tom de voz, não se escondeu e permaneceu orar 3 vezes por dia. Suas janelas eram abertas da banda de Jerusalém. Porém, por inveja, os príncipes e presidentes participaram o rei o acontecido, e o rei ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões. O rei Dário ficou triste por não poder livrar Daniel da cova. Mas apesar dos leões, apesar do decreto, a última palavra é do Senhor.
O rei Dário na porta da cova, com tristeza diz Daniel: o Deus a quem serves continuamente pôde te livrar dos leões? De dentro da cova, Daniel responde: ó rei, vive eternamente. O Deus a quem sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, pois achou inocência em mim, pois não cometi nenhum delito, nem contra o meu Deus, nem contra ti, ó rei. A Bíblia diz que o rei ordenou que todos que tramaram contra Daniel fossem lançados na cova dos leões. Busque a Deus em oração. A oração é uma arma poderosa diante das adversidades do inimigo. No século XVIII, um célebre pregador chamado Jonathan Edwards, 3 dias e 3 noites com jejuns e orações, ele pregou o seu célebre sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele pregava, os ouvintes se agarravam às colunas, acreditando que o inferno iria os devorar. Não deixe de orar. Ore continuamente ao Deus Todo-Poderoso, pois a oração nos aproxima do Senhor. Daniel era um profeta ousado. Ele tinha convicção do seu chamado. Em Daniel capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete aos seus principais 1000 e mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que foram trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor. E diante dos seus ídolos de prata, ouro, cobre e madeira, profanou contra Deus e bebeu vinho nos vasos consagrados. Apareceu parte de uns dedos que escreveram na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar tremeu. Mas Daniel, cheio do Espírito Santo de Deus, ele interpreta diante do rei aquelas palavras e com ousadia ele diz a Belsazar: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel se tornou o 3º imperador da Babilônia e Belsazar foi morto naquela noite. Daniel não teve sua história escrita pelo acaso. O Senhor escreveu a sua história. Ele foi vitorioso porque decidiu vencer todas as suas adversidades de joelhos. Ore a Deus, não deixe de orar, porque a oração é uma alavanca que move a mão de Deus. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar.